Hoje vamos aprender um pouquinho sobre como a gente consegue apagar um node do começo e do fim de uma lista ligada. É basicamente muito simples a gente conseguir fazer isso, então por isso eu trouxe um vídeo só para ficar um pouco mais compacto aqui o conteúdo, beleza? Porque são códigos super simples aqui que a gente vai aprender, então eu coloquei tudo no mesmo vídeo, beleza? Então primeiro, pra gente apagar o primeiro item da lista é mais simples ainda, tá? Porque assim como a gente fez no vídeo lá de inserir um item no começo da lista, que a gente faz com que o segundo item se torne o next do primeiro, ou seja, o que era primeiro item antes, ele se torna o segundo, basicamente colocando o objeto dele como a variável next do novo item que a gente vai adicionar. Aqui no caso vai ser o contrário, né? Ao invés de a gente adicionar esse item, a gente vai fazer com que o segundo ele se torne o primeiro, basicamente fazendo com que a gente pegue o segundo item, ou seja, o next do primeiro, e faça ele se tornar o primeiro. Então a gente faz ll.head, que é o primeiro item, e a gente pega o ll.head.next, que é o segundo, e faz ele se tornar o primeiro. E assim a gente consegue apagar o item do começo da nossa lista. É simples assim. Então, passando isso a nível aqui de exemplo para a gente entender melhor, a gente tem uma lista aqui com esses 3 itens, tá? E aí começando com essa variável the aqui, ele vai primeiro verificar. O primeiro item, ele é nulo? Não, ele não é nulo, né? Ele vai verificar que ele não é nulo. Então, ele vai pular esse if. Depois ele vai fazer com que o primeiro item receba o segundo item, que é o ll.head.next. Se o head é esse primeiro item, o next é o segundo item, que é o runcode. Então ele vai fazer com que o segundo item se torne o head. Então ele vai basicamente apagar esse primeiro, porque ele não vai existir mais, né? Então a nossa lista vai ficar basicamente com 2 itens aqui, com o segundo item se tornando o head, ou seja, o primeiro item da nossa lista, beleza? Passando agora para remover o último item da nossa lista ligada, basicamente a gente vai ter um pouquinho diferente aqui o nosso código, tá? A gente vai verificar se o primeiro item e o segundo item não são nulos, porque se eles forem, não tem o que a gente fazer, a gente simplesmente dá um return. E aí a gente vai pegar uma variável previous e vai pegar o primeiro item. Aqui qual que é a ideia aqui? A ideia é basicamente a gente descobrir quem é o penúltimo item, porque se a gente descobrir o último item, a gente não consegue voltar, né? A gente só tem campo next, então a gente só consegue ir pra frente na lista. Se a gente basicamente chegar no último item, a gente não tem como voltar, a gente tem que percorrer ela inteira de novo. Então a nossa ideia aqui é descobrir quem é o penúltimo item. Descobrindo quem é o penúltimo item, a gente simplesmente faz com que ele aponte para nulo. Apontando para nulo, a gente faz com que o último item suma da lista, tá? Então, a nível aqui de teoria, de exemplo, como que a gente vai fazer? A gente tem a mesma lista aqui, ele vai verificar o primeiro item ou o segundo item são nulos? E não, eles não são nulos, né? Você vê que nenhum deles são nulos. Então ele vai pular esse if. Agora ele vai fazer com que previous aponte para o primeiro item, ou seja, ele vai receber o head da nossa lista. Então ele está aqui apontando para o primeiro item. Ele vai entrar num for procurando next next, ou seja, ele vai verificar quem 2 vezes à frente dele está como nulo. Então ele vai pegar o previous, que é esse cara, ponto next, que é esse cara, ponto next, que vai ser esse objeto aqui. Ele vai perguntar se é nulo, e não é nulo, né? Porque o next desse objeto aponta para o último, então ele vai entrar dentro desse for. Então ele vai verificar e vai entrar dentro desse for. Entrando dentro desse for, ele vai fazer com que previous receba o segundo item agora, tá? Então ele vai receber o segundo item para ele meio que supor que ele é o último item, tá? Que ele vai ser agora, né? Então ele vai verificar de novo. O próximo do próximo, ou seja, 2 campos next à frente é nulo, então é agora, né? Porque se ele pega o next, ele aponta para esse objeto, e o next desse objeto aponta para nulo. Então ele sabe que esse é o penúltimo e esse é o último item. Ele sabendo disso, basicamente ele sai do for e faz com que esse penúltimo item aponte para nulo. Assim ele consegue apagar o último item da nossa lista e ele sumir aqui do nossa linked list, beleza? Então basicamente é assim que a gente consegue apagar um node aqui numa lista ligada em Go, beleza? Então no próximo vídeo a gente vê como a gente cria o código, vamos criar o código junto e testar aqui junto a vocês, beleza? Então vejo vocês lá.